Olá, tudo bem? Aqui é o Wesley e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso quinto vídeo da imersão Full Stack Full Cycle. E se você ainda não teve a chance de ver os vídeos anteriores, eu super recomendo que você os veja e depois volte para esse aqui. E antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria que você assistisse isso que eu vou passar agora e me dissesse o que esses caras têm em comum. Antigamente eu era muito travado, né? Por exemplo, ia desenvolver, me faltava conhecimento na área, entendeu? Me faltava, tipo, eu vou pegar esse projeto, cara, mas será que eu vou conseguir fazer esse projeto? Será que eu vou dar conta, entendeu? De fazer esse projeto? Poxa, tá vindo umas coisas aqui que eu não sei nem como fazer. Como eu já passei. Nossa, tinha hora que eu falava, cara, dava desespero se olhar esse tipo de coisa. Praticamente era crudo. Então, eu trabalhava numa empresa no interior e aí recebi uma proposta de uma grande empresa, né, para poder trabalhar nesse mercado. Isso depois de já ter adquirido seu curso, já começar a estudar, né? Durou assim 2 meses, comprei o curso, 2 meses depois já estava sendo contratado numa outra empresa. Fundamental foi o seu curso na minha entrada, né, na empresa. Você não tem ideia, assim, tipo, eu cheguei lá de paraquedas, falei, cara, e agora? Aí, no tanto que o meu gestor falou, olha, a gente vai trabalhar com Keycloak para aplicação, tá. Eu falei, caramba, e agora? Será que é para mim? E aí eu falei, caramba, mas eu não conheço Python direito, não conheço Keycloak, não conheço, sabe, esse tipo de coisa. Kafka, eu falei, cara, e agora? O seu curso foi o que me salvou dentro da empresa, entendeu? Foi o que, tipo, deixou eu certinho já na cara do gol para marcar, entendeu? No tanto que aí eu fui convidado para trabalhar num outro departamento da empresa. E hoje, por exemplo, eu trabalho como full stack dentro da empresa. Aí foi o que eu falei, quase 5 vezes o aumento de salário. Então, assim, cara, foi assim, fantástico. E hoje eu trabalho mesmo com todas essas tecnologias. Então, assim, quando a gente fala, mas essa tecnologia não está na minha empresa, pode não estar na sua, mas numa empresa maior, você vai usar praticamente quase todo dia. Converso com meus amigos e falo, cara, estuda, mano, estuda, porque a oportunidade bate na porta, entendeu? Mesmo trabalhando, seu LinkedIn, você recebe aí oferta, recrutador atrás, como é que... Cara, todo dia. Todo dia. E não é só no Brasil, no exterior também. Você não tem ideia. E assim, o pessoal bate lá, vê as coisas, né? E vem atrás. Pessoal, eu tô precisando de vaga. E eu passo pro pessoal, falo, cara, olha só, olha essa vaga. Falta profissional. O que esses caras têm em comum é que hoje em dia eles são capazes de pensar diferente e ir além do óbvio. E quando você tem clareza de como os grandes sistemas funcionam e as suas reais necessidades para garantir performance, resiliência, você vai perceber que a forma mais tradicional de se desenvolver não se aplica mais nesses casos. Wesley, mas de que forma é essa de desenvolver? Do que você está falando? Vamos lá. Vamos falar primeiro de performance. Quando a gente está trabalhando com sistemas distribuídos, a forma de olhar para a performance é diferente, uma vez que a gente tem algo chamado de dupla latência, ou seja, quando um sistema recebe uma requisição, ele vai chamar um outro microserviço, que chama outro e assim vai. E você pode perceber que dependendo da performance desses microserviços, o resultado final ele pode ser realmente catastrófico. Além disso, se um desses caras falhar, toda a transação pode ser comprometida, fazendo com que os dados importantes realmente eles sejam perdidos. Perceba que em sistemas críticos, perda de dados nem de longe é aceitável. Já pensou perder os dados de uma transferência bancária? E é por conta disso que as transações assíncronas são tão importantes. Você garante que os dados eles não sejam perdidos no meio do caminho, mesmo que diversos microserviços fiquem fora do ar. Além disso, cada sistema pode consumir essas transações no seu tempo de acordo com as suas próprias métricas de qualidade.
E uma forma muito eficiente de trabalhar com esses eventos que são gerados de um sistema para o outro é utilizando aí o Apache Kafka, que é atualmente uma das plataformas mais expressivas no mercado, onde empresas como Uber, Netflix, Nubank, Itaú, PayPal, LinkedIn, Spotify e muitas outras aí estão utilizando realmente de forma pesada. O ecossistema do Apache Kafka é enorme e uma das ferramentas mais poderosas desse ecossistema é o Kafka Connect. O Kafka Connect nos permite fazer a integração entre sistemas de uma forma extremamente rápida e sem a necessidade de você sair aí criando milhares e milhares de linhas de código. Quanto tempo você gastaria para pegar informações de um sistema, de um banco de dados SQL Server ou MySQL e jogar essas informações em tempo real para um MongoDB ou mesmo um Elasticsearch? Ou quanto tempo você gastaria para pegar informações de um CRM como Salesforce e jogar essas informações em uma Lambda Function ou mesmo num banco de dados aí da sua empresa? Já pensou em pegar em tempo real todos os tweets feitos em uma determinada palavra-chave, por exemplo, mencionando o nome da sua empresa e jogar isso para um banco de dados para análise? E se eu falar que tudo isso é possível utilizando o Kafka Connect com meia dúzia de linhas de configuração? E hoje o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos trabalhar com o Kafka Connect. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, todas as informações, todas as transações que estão sendo publicadas no Kafka, o Kafka Connect vai ler e vai jogar pra gente no Elasticsearch. Uma vez que as informações estão no Elasticsearch, a gente vai pegar o Kibana, ver essas informações caindo em tempo real e utilizá-las para fazer o quê? Criarmos visualizações e dashboards. Todas essas informações, no final das contas, vão ser métricas de negócio para a gente conseguir trabalhar. E isso é o que vai ficar mais bacana, vai ser a nossa cereja do bolo. Nós vamos conseguir ver o ticket médio das vendas, a gente vai conseguir ver transações aprovadas versus transações rejeitadas, as quantidades de transações e muito mais informações. Então, bora lá, porque vai ser uma experiência fantástica. O que é o Kafka Connect? Bom, primeiramente o que você tem que entender é que o Kafka Connect é uma ferramenta totalmente separada do Kafka. Então o que acontece? Vamos imaginar que aqui é a minha instância, ou seja, o meu cluster de Kafka Connect e o Kafka fica aqui embaixo. A grande sacada do Kafka Connect é que ele trabalha com conectores para pegar dados de um lugar e jogar dados para outro lugar. Então vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho um banco de dados MySQL e eu quero pegar todas as alterações, tudo que está entrando nesse banco MySQL e jogar para o meu Kafka. Então o que acontece? Eu pego um conector, tá, do tipo source, porque ele vai ler uma fonte de dados e fazer o quê? E fazer essa conexão com o MySQL. Então tudo que entrar no MySQL, automaticamente ele vai cair num tópico do Kafka aqui pra gente. Legal? Agora vamos imaginar que tudo que entrou aqui do MySQL eu queira jogar, por exemplo, para o Elasticsearch. Então o que eu faço? Eu pego um outro conector no meu Kafka Connect e coloco ele para ele jogar os dados de um tópico para o nosso Elasticsearch. Esse tipo de conector ele é chamado de sink. Então, lembrando, a gente tem o source, que é da onde ele vai pegar os dados, e o sink, que é para onde ele vai jogar os dados ali pra gente. Sink em inglês é ralo, né? Então para onde que ele vai despejar aquele conteúdo. Então nesse nosso caso eu poderia, por exemplo, pegar um dado que vem do MongoDB e jogar no Elasticsearch, ou pegar um dado que vem do MongoDB e jogar no arquivo TXT, ou pegar um dado do MySQL e jogar, por exemplo, no Oracle, ou jogar no SQL Server, ou jogar no Salesforce, ou jogar no SAP. O Kafka Connect, ele tem um monte de tipo de conector, tanto para source quanto para sink. Então, isso aí facilita muito a nossa vida, porque sem programar,
a gente consegue fazer integração de sistemas. E isso aí é a grande beleza da coisa, porque a gente desenvolvedor, normalmente a gente quer colocar a mão na massa e sair digitando e criando tudo quanto é código para integrar um sistema no outro. Já o Kafka Connect, ele foi feito para isso. Ele foi feito para pegar dados de uma fonte de dados e jogar esse dado em outro local. No nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar, tá, de um source. Por quê? Porque esse dado já está sendo enviado pelo nosso simulador, né? Então a gente já vai partir do princípio que os dados eles já estão no Kafka. O que a gente vai precisar é de um conector do tipo sync, tá? Para que todos os dados que estejam chegando no Kafka sejam jogados aqui pra gente no Elasticsearch. Legal? Então isso aí é um ponto super importante que eu preciso que você entenda o nosso conceito. Então toda vez que, por exemplo, a gente inicia uma corrida, quando essa corrida é iniciada, o dado vai para o Kafka. Então quando o dado chegar no Kafka, a gente vai pegar um conector do Kafka Connect e vai pegar esses dados e vai jogar no Elasticsearch. Ao mesmo tempo que quando o simulador começar a mandar todas as posições, né, da onde que os veículos estão e etc. O que acontece? O dado chegando no Kafka, o Kafka Connect pega esses dados e joga no Elasticsearch pra gente. Então, basicamente, a gente vai fazer essa integração sem produzir, sem digitar linhas de código. A gente vai fazer uma configuração de arquivos aí de configuração para facilitar aí a nossa vida. Maravilha? Então é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Espero que você tenha entendido essa ideia básica do Kafka Connect. Agora, algumas considerações que eu preciso que você entenda sobre o Kafka Connect também. O que acontece? O Kafka em si, ele é um cluster, né? Ou seja, é um serviço que tem diversas máquinas. E normalmente essas máquinas no Kafka a gente chama de broker, legal? Já no nosso Kafka Connect, ele também é um cluster, ou seja, eu tenho várias máquinas e essas máquinas, elas vão ficar rodando o quê? Tarefas. Essas tarefas são as tarefas de pegar o dado e jogar para o Kafka, ou pegar os dados do Kafka e jogar para um outro lugar. Então isso aí são as tasks que ficam rodando. Então, somente para você entender, nós temos a seguinte configuração quando a gente está trabalhando com o Kafka Connect. Eu tenho o meu Kafka Connect Cluster e cada máquina que eu tenho no meu Connect é chamada de worker, porque esses caras aqui que vão ficar trabalhando, por isso que é worker, para executar as tarefas de jogar os dados de um lado para o outro. Então, enquanto que no Kafka cada máquina é conhecida como um broker, no Kafka Connect cada máquina é conhecida como um worker. E dentro do worker a gente roda uma task. Então eu posso ter um conector aqui rodando uma task 1 no worker 1 e rodando uma tarefa 2 no worker 1. E daí a mesma coisa, eu consigo criar várias tarefas entre todos esses brokers e o Kafka Connect ele vai ficar processando o tempo inteiro, mandando essas informações aí pra gente. Legal? Então essa que é a ideia básica que a gente vai fazer e então vamos botar aqui para quebrar para a gente conseguir trabalhar com tudo isso. E eu não tenho dúvidas que vai ser uma experiência bem bacana, porque a partir de agora a gente vai pegar todos os dados que estão saindo, jogar no Elasticsearch e daí os dados chegando no Elasticsearch a gente vai dar um jeito de tratar, criar um mapeamento certinho e depois a gente vai criar os dashboards que vão deixar a nossa experiência cada vez mais legal aí. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a colocar a mão na massa para que a gente consiga fazer alguns pontos extremamente importantes, tá? O nosso primeiro ponto aqui é a gente vai conseguir configurar o nosso Kafka Connect. A nossa ideia é que a gente consiga pegar todas as informações que estão sendo ali de transações, né? Todas as transações que estão ocorrendo e aí pegar essas transações e conseguir jogar no Elasticsearch. E uma vez que a gente consegue jogar isso no Elasticsearch, adivinha o que vai acontecer no final das contas? A gente vai conseguir gerar gráficos, a gente vai conseguir gerar dashboards para a gente acompanhar tudo aí em tempo real e ter mais métricas de negócios. Maravilha? Então vamos nessa jornada e eu quero mostrar algumas coisinhas aqui que eu fiz antes de a gente começar, inclusive. Maravilha? Então vamos lá.
única coisa que eu fiz uma mudança aqui, galera, para ficar um pouquinho melhor e a gente conseguir trazer mais dados ali para as informações, é o seguinte: no meu DTO aqui, eu adicionei o campo status, tá? E coloquei aqui para ele retornar esse status, porque daí a gente consegue fazer algumas comparações de compras aprovadas, compras rejeitadas e tudo mais, legal? Então isso aí pra gente é importante na hora que a gente vai trabalhar. Basicamente foi essa a alteração, legal? Um outro ponto super importante aqui que a gente vai ter que trabalhar, obviamente, é com a mudança aqui do Kafka. Por quê? Hoje aqui no nosso Kafka, o que a gente tem? A gente tem o Zookeeper e o Kafka e o Control Center, basicamente. Mas agora a gente vai querer subir também o nosso Kafka Connect, a gente vai querer também subir o nosso Elasticsearch e a gente vai querer subir o Kibana também, tá? E para isso eu tenho um Docker Compose prontinho que eu vou substituir, tá? E você vai poder pegar aí no nosso repositório. Basicamente, esse cara vai subir o Kibana aqui pra gente, esse cara aqui vai subir o Elasticsearch, legal? Esse cara aqui vai subir o Kafka Connect, é bastante parâmetro, eu sei, e depois ele vai subir o Control Center, vai subir o Kafka e vai subir o Zookeeper. Legal? Então isso aí é um ponto extremamente importante que a gente vai trabalhar. E enquanto a gente vai fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, entrar nessa pasta do Apache Kafka agora e dar um Docker Compose app-d para que ele comece a subir todos esses serviços, tá? O Elasticsearch, o computador sua um pouquinho, inclusive, para subir, demora um pouquinho para subir. O Kafka tem o Kafka Connect, tem bastante coisa aí para a gente verificar. Maravilha? Enquanto esses caras vão subindo, a gente vai ter que começar a pensar em como que nós vamos nos ajudar, como que a gente vai fazer para que no final das contas aqui no Apache Kafka, a gente consiga fazer com que tudo que vá parar no tópico de transações, a gente consiga ler e jogar no Elasticsearch, tá? E para isso, a gente vai utilizar o Kafka Connect. Legal? O Kafka Connect vai nos ajudar exatamente com essa tarefa e para isso a gente vai precisar de um conector, tá? E esse conector, ele é muito interessante porque ele vai nos ajudar a trabalhar com sync, ou seja, é quando a gente tem o dado no Kafka e a gente quer jogar ele no outro lugar. Lembra, a gente tem source e a gente tem sync. Nesse caso é sync, porque a gente vai ler de um tópico do Kafka e jogar esse camarada em outro lugar. Legal? E para isso, quando você for verificar aqui no Control Center, você vai ver aqui no Kafka Connect que a gente instala, tá, conectores, tá? Se você olhar aqui, ó, eu estou instalando um conector, tá? Usando aqui o Confluent Hub Install e eu estou instalando aqui, ó, o Kafka Connect Elasticsearch. Esse cara aqui é o que vai me dar poderes, vamos dizer assim, para que eu consiga configurar um conector, para que tudo que entrar num tópico, a gente poder, vamos dizer, descartar, tacar o output nele, né, mandando para o Elasticsearch, legal? Então isso aí é um ponto, assim, extremamente importante, legal? Bom, vamos ver se o nosso Kafka, ele já subiu aqui, né? Então, acho que a porta era 9021, né? Então, vamos lá. Localhost, 9021. E aqui eu tenho que entrar no Kafka Control Center, tá? Deixa, inclusive, eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. E se você olhar aqui, eu vou entrar no meu cluster e você vai ver uma coisa diferente agora aqui no meu cluster, tá? Que é o seguinte, eu vou ter aqui o nosso Connect. E o nosso Connect aqui, ó, a gente tem um cluster, tá? Então, se eu clicar em Connect aqui, eu vou ver que eu tenho um Connect aqui. Deixa eu aumentar mais ainda o zoom para ficar melhor aí para você. Então, se eu clicar aqui em Connect Default, que é o nome do meu Kafka Connect, ele vai mostrar que eu tenho 0 conectores rodando, 0 processos rodando aqui nesse momento. Então, o nosso objetivo vai ser o que no final das contas? Conseguir configurar um conector para que tudo que entre em determinado tópico a gente jogue para o Elasticsearch. E uma das coisas mais bacanas, que de forma geral eu gosto muito do Kafka Connect, é a sua simplicidade. E é isso que eu quero mostrar agora isso aqui para você.
tá? Então, aqui, ó, dentro dessa pastinha do Apache Kafka, eu vou criar aqui uma pasta chamada de connectors, tá? Pode ser o nome que você quiser, tanto faz, tá? Eu só tô criando isso aqui para facilitar um pouco a nossa vida, legal? E nessa pasta aqui, connector, eu vou criar um arquivo chamado de elasticsearch.properties, legal? O que esse cara vai fazer aqui nesse nosso caso, aqui pra gente? Ele simplesmente vai nos ajudar a configurar o que a gente precisa, que é utilizar aí no final das contas o nosso Elasticsearch, tá? Então isso aqui é um ponto extremamente importante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar nome para o nosso connector. E eu vou chamar ele de Elasticsearch Sync, tá? Para dizer que ele vai ser uma sync para o Elasticsearch. Eu vou escolher quais tópicos que ele vai ler. E nesse caso ele vai ler o tópicos Payment. Outra coisa que eu tenho que colocar, isso aqui eu vou copiar e colar para não ter chance de errar, tá? É o seguinte. É o nome do conector, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho que passar, galera, o Kafka é em Java, toda essa parada é Java, e no final das contas ele quer saber qual que é a classe, né, que está implementado no nosso conector. E é essa classe aqui que ele instalou. Então, para evitar, tá? Toda vez que eu quiser evitar erros aqui na nossa vida, a gente vai trabalhar dessa forma. Deixa eu tentar instalar esse plugin aqui, somente para ver se ele colore a parada aqui pra gente, porque daí fica um pouco melhor aqui, ó. Show de bola. Pelo menos ele já começou a colorir, vai ficar melhor aqui pra gente. Show? Então a gente tem o connector, class e etc. Agora o que acontece? A gente vai ter que se conectar a um Elasticsearch. Então nesse nosso caso eu vou colocar aqui, ó, connection.url, e aqui eu vou ter que passar o Elasticsearch, que está no http://es01.9200. Wesley, da onde você tirou isso? Olha aqui no meu Docker Compose, você vai ver que eu tenho o S01, tá? E é 9200 a porta que o Elasticsearch ele fica lendo. Legal? Agora, o que acontece? A gente vai ter que escolher o tipo de documento aqui, que eu vou falar que ele é doc. Aí são algumas configurações realmente do Elasticsearch. E agora tem algo muito importante. Quando a gente está recebendo os dados, né, de algum lugar que eles estão no tópico, esse dado ele precisa ser serializado de alguma forma, independente de como ele vem. Então eu posso pegar esse dado e converter e serializar ele num formato. Nesse nosso caso, a gente vai trabalhar e entender que esse dado é um JSON. Então a gente vai ter que trabalhar com o value converter, que ele vai converter os dados num formato que ele saiba que é JSON, explicitamente, mesmo que ele já esteja vindo em JSON. Legal? E uma das coisas que é super importante é o seguinte: muitas vezes você quer setar um esquema muito claro que você vai trabalhar, tá? E no nosso caso do Elasticsearch, a gente pode ter um esquema mais modular, a gente consegue fazer algumas mudanças e tudo mais. Então eu vou falar que essa conversão não necessariamente vai focar o esquema fixo ali pra gente. Então eu vou colocar aqui, ó, value.converter.schemas.enable. Eu vou colocar aqui igual a false. Lembrando, tá, galera, que isso aqui é o JSON Converter. A gente tem outros converters no formato de JSON, por exemplo, que ele utiliza o esquema, tá? Inclusive ele usa o esquema registry. E daí as configurações são diferentes, tá? Somente para deixar claro. Então eu vou falar para ele ignorar o esquema realmente. Então eu vou colocar esquema.ignore. Eu vou colocar... Nossa, tá difícil escrever ignore, hein, Wesley? Esquema ignore igual a true. E agora, de certa forma, a gente já meio que fez a configuração que a gente estava precisando, tá? Então, isso aí é um ponto importante.
Porém, o que acontece? Quando a gente vai realizar a transação, muitas vezes a gente quer saber a data que essa transação aconteceu. Poxa, Wesley, eu tenho isso no Created Yet, mas eu tenho que informar para o Elasticsearch que aquele campo é o campo referente de data, que vai ser o timestamp que ele vai utilizar, porque quando a gente trabalha com Elasticsearch, a gente vai querer inclusive fazer consultas de esse cara nos últimos 15 minutos, esse cara nos últimos 7 dias, e para isso ele tem que ter certeza de qual vai ser o campo de data que ele vai trabalhar, tá? Então a gente vai trabalhar com um camarada, né, que é o SMT, que é o Single Message Transformation, onde eu vou fazer uma transformação, nesse caso bem simples, falando que o nosso campo do Created Yet, ele é exatamente aí um timestamp field, tá? Então isso aí é importante. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, transforms é igual a insert field. Legal? Eu vou colocar agora transforms ponto insert field ponto type. E agora aqui eu tenho que passar qual que é o transformer que eu vou utilizar, tá? Qual que é o tipo do cara. E eu vou passar que é esse cara aqui, ó, org-apache.com connect transform insert field. E aqui eu tô trabalhando com velho, tá? Especificamente. Depois você pode dar uma olhada na documentação do SMT lá na parte do próprio Kafka Connect, tá? Se você chegar aqui, ó, tem vários detalhes, inclusive na hora que ele vai falar de transformations, tá? E na parte de transformation, eu tenho esses caras aqui, ó, que é o insert field, né? Eu tenho diversos caras aqui para eu conseguir trabalhar, extract, eu tenho vários caras, e aqui eu tenho exatamente os exemplos que a gente acabou de colocar com todos os detalhes possíveis, tá? Então, isso é importante eu frisar, porque pelo menos daí você sabe onde que você pode buscar a informação. E agora que eu tenho isso, tá? Eu vou falar o seguinte, eu quero transformar, transforms.insert field, ponto, timestamp, olha só, timestamp.field é igual a payment date. Legal? Então o que eu estou dizendo aqui? Que esse cara aqui vai ser reconhecido como um campo de data e é esse cara aqui que a gente vai inclusive utilizar lá no Elasticsearch. Legal? Então, basicamente, galera, é assim que a gente configura um conector. Tá? Tem muitas opções que a gente vai poder, que a gente pode trabalhar, e inclusive essas opções mudam conforme o conector que você acaba utilizando. Nesse caso, tá? Nesse caso em específico, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. E se eu não digitei nada errado, né, a gente vai conseguir brincar com esse camarada aqui. Então, o que eu vou fazer nesse momento agora? Eu vou chegar no meu Control Center, vou clicar aqui para a gente adicionar um conector, tá? E eu poderia até ir preenchendo os dados que ele vai me trazer aqui. Mas eu já tenho isso aqui em texto. É muito melhor a gente trabalhar até a pegada escrita dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Upload Connector, vou colocar aqui em Project, Eventos, Imersão 3. E aqui a gente tem aqui Apache Kafka, Connector, Elasticsearch, Elasticsearch Properties aqui. E se você olhar, ó, ele vai trazer vários campos aqui, inclusive vazios, que eu não estou setando aqui, inclusive no meu conector, que a gente poderia utilizar, inclusive, tá? Então, ó, connection username, password, batch size. Então, tem várias informações que a gente não está usando. A gente não está trabalhando, por exemplo, com Elasticsearch autenticado. Mas saiba que quando você coloca aqui, você tem todas essas opções. Outra coisa, galera. Você tem que saber que por baixo dos panos aqui, isso aqui, no final das contas, vai virar uma chamada REST, tá? Que ele vai fazer um post ali no nosso Kafka Connect para criar o nosso conector.
tá? Então, quando eu dou um continuar, você vai ver que a gente tem esse JSON aqui. E esse cara aqui é o conteúdo do post que vai para requisição. É que para a gente não ficar digitando tudo em texto, a gente está utilizando aqui o Confluent Center para nos ajudar. Mas saiba que por baixo dos panos isso aqui vai rodar numa requisição. Legal? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou clicar aqui em Launch. E ele vai começar a rodar o meu conector e ele vai mostrar aqui, ó, que ele está rodando com uma tarefa, tá, ó. Number of tasks. Então eu consigo inclusive setar a quantidade de tarefas ali no meu conector para ele colocar para rodar, tá? Eu consigo colocar tasks igual a quantidade de tarefas que eu quero. Nesse nosso caso a gente tem uma máquina e etc. Então a gente vai estar trabalhando apenas com uma tarefa. Legal? Então nesse momento a gente sabe que o nosso Elasticsearch, né, que o nosso Kafka Connect está conectado ao nosso Elasticsearch. Tá? E a partir de agora, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar as informações que a gente vai receber no Elasticsearch, tá? E fazer o que no final das contas? Conseguir mandar essas informações para lá. E isso já está acontecendo de forma automática. Legal? Agora, olha só que interessante. Eu vou abrir agora um outro cara aqui chamado Kibana, que é o ambiente onde a gente administra o Elasticsearch e consegue ter muita coisa por trás dos panos aqui, tá? Então, essa é a interface do Kibana. Se eu clicar aqui, ó, ele tem diversas opções aqui no menu, tá? E algumas dessas opções a gente vai acabar utilizando, tá? Primeira coisa que a gente vai utilizar é aqui essa parte de DevTools. Eu já tenho até aqui preenchido aqui pra gente, porque esse cara aqui vai nos ajudar a fazer algumas coisas aqui, tá? Eu já deixei alguns comandos meio que prontos aqui pra gente, para nos ajudar e vai facilitar um pouco a nossa vida. Deixa eu, inclusive, remover alguns daqui que a gente não vai precisar mais, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente for trabalhar com o Elasticsearch, a gente vai criar o nosso índice, né? O Elasticsearch, ele trabalha no formato de índices e esses índices, eles trabalham com o formato de documentos, onde a gente vai ficar gravando ali pra gente. O grande ponto é que quando a gente manda uma informação pro Elasticsearch sem necessariamente ter todos os detalhes do índice, ele vai inferir muita informação. Então ele não sabe detalhes que são importantes. Por exemplo, o que que vai ser uma data, o que que vai ser um número, o que que vai ser uma posição de localização, né, com latitude e longitude. E por conta disso a gente precisa fazer algo que é o nosso mapping. Tá? O que que o nosso mapping ele vai fazer no final das contas? Ele vai criar o nosso índice, mas vai mapear o nosso índice de acordo com os campos que a gente vai utilizar. Legal? Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai criar um índice chamado de Payments e que esse é o mapping que a gente vai utilizar, onde eu tenho o Transaction ID, tá? A gente tem o Credit Card Number, a gente tem o Amount, a gente tem o Status, a gente tem o Store, a gente tem o Description e a gente tem o Payment Date, tá? Inclusive no nosso conector, a gente poderia configurar para ele mascarar o cartão de crédito, tá? E colocar tipo só só alguns tracinhos no lugar para essa informação não vir, ou ele extrair e arrancar essa informação para ela não aparecer, inclusive, no nosso índice, tá? Somente para você saber, a gente consegue fazer isso utilizando ali o próprio Kafka Connect nas configurações do nosso conector. Legal? Somente para você saber, mas aqui pra gente tá tranquilo, a gente tá brincando aqui pra gente trabalhar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e você... ele tá falando aqui que eu tenho um resource que já existe, porque o meu Kibana, eu tava brincando com ele antes, tá? Então eu vou ter que apagar algumas coisinhas aqui, somente... É bom que você já aprende a fazer umas paradinhas aqui, tá? Na realidade, não. Index Management. Aqui, ó, ele já tava com um índicezinho criado. Deixa eu apagar esse cara aqui. Prontinho. Vamos lá. Vamos lá, Wesley, aqui, DevTools, vamos lá. Então a gente está em Payments, eu vou clicar aqui. E ele criou aqui esse camarada, esse índice, e ele focou aqui exatamente nesse mapeamento que eu acabei fazendo, tá? Eu vou deixar disponível o arquivo de mapping também, para que você tenha, tá? Aí você não precisa ficar decorando, olhando na tela, eu vou deixar no repositório também junto com o arquivo de properties, legal?
Então, isso aí pra gente é um ponto importante. E agora que a gente tem o índice criado, o que a gente tem que entender? Que a gente tem duas coisas. Uma coisa é o índice que é criado no Elasticsearch. Outra coisa é algo que a gente chama de index pattern. O index pattern é algo que a gente cria no Kibana, que pode agregar diversos índices que ele vai utilizar para fazer cálculos, para pegar as informações que estão chegando. Como assim? Eu vou mostrar isso agora. Isso a gente vai ter que fazer, não tem como escapar. Eu vou aqui em Stack Management e você vai ver aqui no Kibana que eu tenho algo chamado de Index Patterns. O que isso significa? Significa que quando eu quero criar um Index Pattern, é um padrão que eu posso trabalhar com os índices. Então, por exemplo, aqui, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui Payment. E você vai ver que ele encontrou um padrão de índice payments que a gente tinha, que está criado. Mas vamos imaginar que a gente tem tantos índices de payments, porque cada momento, vamos dizer que a gente cria um índice por mês e coisas desse tipo, para conseguir separar as coisas melhor no Elasticsearch. Então vamos imaginar que eu tenho payments 1, payments 2, payments 3, e ele quer agregar tudo isso, tá, numa visualização só para a gente trabalhar no Kibana. Então eu posso trabalhar com asterisco aqui na frente, trabalhar um pouco aqui como se fosse com uma regex, para quê? Para que a gente consiga agregar vários índices num padrão de índice para a gente conseguir trabalhar no Kibana. Tá? Então, nesse caso, se eu tivesse vários índices payments, ele ia agregar tudo como se fosse uma única visualização para a gente conseguir trabalhar no Kibana. No nosso caso, a gente tem um índice só, que é o nosso payments aqui, ó. Então tá tudo ok, eu vou dar um next step e agora vem algo que é muito importante. Lembra que a gente falou que o Kibana e o Elasticsearch, ele precisa saber qual que é o nosso campo de data para conseguir fazer aquela conta de projeção de série, por exemplo. Ó, isso aconteceu tal hora, isso aconteceu tal hora, e eu consigo fazer as contas em relação ao que aconteceu nos últimos 15 minutos. Para isso, ele precisa ter um campo de data que vai representar esse registro. E agora, como a gente fez aquela transformação lá no nosso conector, a gente sabe que a gente tem um campo de data, que é o Payment Date. Então eu vou selecionar aqui e agora a gente vai ter um campo específico de data para que a gente consiga fazer essas comparações baseadas no tempo que a gente vai utilizar. Legal? Então agora eu vou criar aqui o nosso Index Pattern e ele vai mostrar aqui para a gente todos os campos que a gente pode trabalhar aqui no nosso momento. Ó, ele tem uma paginação, inclusive aqui, ó, Story, status e etc. E agora, no final das contas, a gente está pronto para fazer algumas brincadeiras aqui para a gente entender. Ó. Se eu clicar aqui e for em Discover, no Discover ele vai mostrar para mim tudo que ele está encontrando no index, né, de payment nos últimos aqui 15 minutos, por exemplo. E a gente não mandou nenhuma informação. Inclusive, tá tudo zerado aqui pra gente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mandar informação para onde? Pro nosso microserviço de pagamento. Aí o pagamento vai publicar no Kafka. Aí do Kafka, o que vai acontecer? O Kafka Connect vai jogar no nosso Elasticsearch. A gente vai poder ver o registro caindo aqui no Kibana. Legal? Olha só que volta muito louca de forma 100% automatizada que a gente está fazendo, tá? Então, o que eu vou fazer nesse momento aqui para a gente entender, galera? Olha só que maneiro o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, vou subir, né? O meu CodeBank, né? Up-D. Showzaço de bola, ó, tá subindo. E agora eu vou dar entrando no container, vou dar um go run main.go e ele vai ali começar a servir o gRPC para mim. Hopefully. Então vamos lá. Vamos aguardar alguns minutinhos, né? Para ele baixar o pacote, instalar tudo certinho. E tá rodando o nosso servidor gRPC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar também aqui e vou
Vou até colocar assim, Evans -P 50052, pra gente entrar aqui e a gente vai começar a mandar informação. É melhor do que entrar lá na loja e ficar comprando o produto, aqui é mais rápido, né? Então eu vou colocar call payment, vou colocar credit card, o name, né? Eu vou colocar aqui é o Wesley, o meu number do meu cartão de crédito, a expiração, né? Vou colocar o CVV, vou colocar a amount, que eu vou colocar 25, legal? A store eu vou chamar, o nome da store eu vou chamar de... eu vou chamar de loja, tá, galera? E eu vou colocar a description que eu comprei um carro nessa loja. Vou dar um enter. E pronto. Criei aqui. A gente sabe que quando a gente não tem a resposta, aqui foi criado. O que vai acontecer? Quando eu chegar aqui no Kibana e dar um refresh, vamos aguardar agora alguns segundinhos. Se ele não cair aqui é porque o nosso Kafka Connect ele não chegou direito aqui ainda. Vamos ver se o nosso Kafka Connect tá mais ou menos aqui, ó. Ele tá dando um degraded. Então, provavelmente tem alguma coisa acontecendo com o nosso sync. E, galera, isso é muito comum e é muito importante, inclusive, para você ver isso acontecendo. Por quê? A gente tem que ver o log do nosso Kafka Connect para a gente entender qual o erro que ele tá dando nesse momento, nessa tarefa, tá? Isso é a coisa mais comum de acontecer. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou abrir esse cara aqui, tá? Eu vou dar um docker... Deixa eu entrar aqui no Apache Kafka. Eu vou dar um docker compose ps. Vou pegar o nome aqui do meu Kafka Connect. Docker logs o Kafka Connect. E ele vai trazer o erro aqui que a gente conseguiu encontrar durante todo esse processo. E é importante pra caramba a gente olhar o log, porque a gente começa a entender aonde que ele conseguiu dar o problema, tá? Então ele tá colocando aqui, ó, Kafka Connection Exception, key is used as document ID cannot be null, tá? Então ele tá dando um erro numa key aqui pra gente. Vamos ver se ele tem mais algum erro, ó. Key is used as document ID and cannot be null, tá? Aqui, ó, o index payments created, added local. Então, aparentemente, ó, inicialmente estava ok, mas na hora que chegou o dado ali, ele encontrou algum problema em relação a essa parada de key. Então, provavelmente, a gente pode ter configurado alguma coisa errada, tá? Na hora de a gente configurar o nosso conector. Então vamos voltar lá para a gente entender o que pode estar acontecendo aí com o nosso conector. Então eu tenho o name, que é o Elasticsearch Sync, eu tenho o topics, eu tenho o connector, eu tenho o connection URL, que provavelmente está ok também. O type.name é doc, o JSON converter, e agora vamos tentar entender o value.converter.schemas .enable é igual a false, schema.ignore é igual a true, e a gente tem que pedir para ele ignorar aqui do cara também, né? Para que ele não fique focando, né? Para aquela aqui, né? Que a gente está recebendo e que ele vai mandar para o Elasticsearch, ele não obrigar a ter uma key que vai representar aqui do Elasticsearch. Então o Elasticsearch vai gerar uma key ali pra gente, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui.ignore igual a true. Daí a gente não vai ter problema com isso. Então eu vou fazer o seguinte, meu povo. Eu vou chegar aqui nesse nosso conector, eu vou apagar esse cara, até mais fácil. Vou adicionar o conector, upload, vou dar um continuar. A gente tem o schema ignore e o key ignore agora. Vou dar um launch aqui pra gente e ele vai começar a rodar. E agora vamos acreditar que isso aqui tá funcionando. Então é super importante que você consiga entender e olhar os logs do Connect quando alguma coisa tá acontecendo aí de forma inválida. Legal? O Connect vai começar a ler agora o tópico, então provavelmente esse cara já vai estar aqui. Legal? Então, olha só que bacana, galera. Só de a gente botar o Kafka Connect para ler, agora aqui ele vai pegar a informação e vai jogar aqui no nosso Kibana. E agora, se você clicar aqui, vai ficar mais fácil de a gente ver, ó.
o payment, o index, o score, o amount 25, perceba que ele está no formato de número porque a gente colocou float, 1, 2, 3, o description carro, payment date, ele está no tipo de date, status approved, loja, né, e a transaction ID. Legal? Show de bola? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais alguns registros, tá? Somente para a gente poder brincar um pouquinho melhor com toda essa situação. Então eu vou colocar o Wesley, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar Inspiration aqui, eu vou colocar o CVV, eu vou colocar aqui 65, a história é loja, aqui eu vou colocar uma boneca aqui pra gente. Outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou colocar um cartão de crédito, mas eu vou colocar uma transação que provavelmente eu não tenha limite, tá? Vou colocar assim, por exemplo, 30 mil reais, que eu acho que eu não tenho limite. A store, eu vou colocar loja. Eu vou colocar assim, carrão. Ok? E ele não deixou eu fazer a transação porque ele foi rejeitada. Mas essa transação vai aparecer aqui no Kibana. Porque foi gravado no nosso banco de dados. Então, quer ver, ó? Vamos atualizar essa parada. E você vai ver, ó, que tá aqui, ó. A gente tem inclusive o status dela, ó, rejected, tá? E aqui a gente tem a outra transação que deu certo aqui pra gente. Legal? Então a gente está com 3 transações aqui. Agora o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu quero conseguir visualizar esses dados da melhor forma possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Visualize. E na hora que eu clico em Visualize, eu posso criar visualizações para facilitar a minha vida. Então olha só que interessante. Esse Visualize tem diversas formas de eu trabalhar. Tá? Uma forma que eu quero mostrar aqui para vocês é a gente trabalhar com Lens, que ele ajuda a gente ter como se fosse um assistente para a gente trabalhar. Então, olha só que maneiro. Eu posso chegar aqui com Lens, pegar Records e falar que isso aqui é uma métrica. E eu posso clicar aqui e falar o seguinte, ó, quantidade de transações. Legal? Show de bola? E agora eu vou dar um salvar e eu vou colocar quantidade de transações. Criei uma visualização. Vamos criar outra visualização agora aqui? Eu vou criar uma visualização aqui, por exemplo, falando aprovados versus reprovados. Então, olha só que interessante. Eu posso chegar aqui no status e ele já consegue gerar uma métrica aqui. Olha que muito louco. Ele já consegue entender. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou arrastar, vou fazer um gráfico, por exemplo, de donut, ok? E ele já gera aqui, ó, a quantidade de rejeitados, aprovados aqui para mim. Tá? Então, isso aqui que é muito louco, né? A gente pode colocar essa informação. Aprovados versus rejeitados. E eu vou salvar esse cara aqui. Aprovados versus rejeitados. Agora que eu vou fazer isso, eu vou adicionar uma outra visualização. E eu quero saber, por exemplo, quais são os produtos que eu mais vendi na minha loja, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a descrição, né, que é o meu produto. Vou chegar aqui e eu vou pegar aqui, por exemplo, uma tabela de dados. E aqui nessa tabela eu vou colocar aqui, ó, produto. E vou chegar aqui, quantidade. E a quantidade de produtos, inclusive, que eu vou colocar são os top 5 produtos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar e colocar assim, ó, top 5 products. Show de bola? O que mais que dá para eu fazer aqui pra gente? Eu posso saber a loja, eu posso saber descrição, aprovado, rejeitado. Eu posso ter, por exemplo, a média, o meu ticket médio, né, das minhas vendas. Então eu posso chegar aqui no Lens, eu vou pegar minha amount, vou transformar isso aqui numa métrica e vou falar que eu quero uma média aqui pra gente, tá?
E aqui nessa média, aqui ele consegue trabalhar aqui, colocar assim, ó, ticket médio, aqui pra gente conseguir trabalhar, tá? Então isso aqui já vai nos ajudar bastante pra gente conseguir trabalhar aqui com o nosso ticket médio, legal? Então ele tá aqui como average, né? Eu poderia colocar count, né? Eu poderia colocar last value, né? Então eu vou colocar aqui uma média que ele vai conseguir trabalhar e posso colocar aqui number. Vou colocar aqui ó, como number, que provavelmente default, com 2 casas decimais e qualquer coisa desse tipo que ele vai trabalhar e tudo mais, né? Então, aqui vai depender da forma de como ele colocou. Uma coisa que está acontecendo aqui, depois a gente poderia até fazer um field diferente, é que ele está pegando, inclusive, aquela transação, tá? Que foi negada de 20 mil reais lá que eu fiz, tá? Por isso que ele tá colocando, mas a gente poderia eventualmente chegar aqui e na consulta que ele utiliza para fazer toda essa média, com a fórmula, a gente poderia, por exemplo, personalizar e falar somente as aprovadas, tá? Então daria pra gente fazer isso, mas eu não quero me preocupar nesse momento isso aqui com a gente, tá? Eu poderia fazer contas e filtrar diferente essa parada, mas não tem problema. Vou colocar aqui um save, eu vou colocar aqui ticket médio aqui para mim. Poderia pegar também as top lojas que estão vendendo, eu poderia pegar as datas que o pessoal mais compra, por exemplo, né? Eu posso chegar aqui no payment date, eu posso chegar aqui e falar, olha, a data que o pessoal mais compra é dessa forma, deixa eu ver qual que seria legal para a gente conseguir trabalhar. Deixa eu ver essa line, como é que ele iria... É que a line é que tá tudo na mesma data aqui pra gente, então não faria muita diferença nesse momento quanto que a gente conseguiria trabalhar, né? Porque a gente só tem uma data batendo. Galera, tá bom com a quantidade de informação. Depois o céu é o limite aqui pra gente conseguir pegar os dados. Agora que a gente tem essas visualizações, eu posso chegar aqui em dashboard, tá? E no dashboard eu posso criar um novo dashboard. E nesse dashboard, olha só que interessante, eu posso dar um Add from Library e sair adicionando todas as visualizações que eu criei. E agora eu consigo, inclusive, né, organizar isso da melhor forma possível. Eu consigo organizar, né, posso chegar aqui, ó, os meus top 5 products, eu quero colocar dessa forma aqui. Esse cara vai para cá, né? Eu não sou um cara... Aqui, ó. Pronto. Aí eu posso chegar aqui embaixo dos aprovados versus rejeitados, onde eu posso colocar aqui, né? Eu acho que eu até vou fazer assim, ó, galera. Eu vou jogar esse cara aqui. Esse top 5 products vai para cá. E a métrica do ticket médio vai para cá também, tá? Então vai ficar bem legal porque a gente consegue trabalhar assim, ó. Os números de métricas aqui em cima, os produtos e os aprovados versus rejeitados aqui para mim. Legal? E agora eu simplesmente vou aqui e posso salvar, tá? Esse meu camarada e tá tudo certo. Eu vou aqui save, colocar aqui, ó, dashboard, vendas ou transações. E tá aqui, meu povo. Olha só que maneiro, eu posso clicar em full screen e galera, já tá aí no seu computador, né? Essas vendas aqui e essas vendas aqui nos últimos 15 minutos, né? Se eu colocar isso nos últimos 5, nas últimas 24 horas, ele vai filtrar essa informação de acordo com o tempo, porque a gente tem aquele campo de timestamp, né, que a gente setou, que vai fazer toda essa comparação aqui pra gente. Então isso aqui, galera, faz toda a diferença quando a gente está trabalhando, porque a gente consegue gerar métricas de negócio utilizando o Kafka Connect. Perceba, tudo que a gente fez aqui, a gente não teve que programar nenhuma linha, né? Não teve programação aqui, foi mais configuração, porque a gente teve que entender como que as coisas funcionam. Mas olha o poder que está por trás de tudo isso que a gente acabou de fazer, galera.
É muito bacana isso, né? Ter esse poder e conseguir trazer dados que vão ajudar o negócio a funcionar da melhor maneira possível e sem impactar a aplicação. A gente não está mais acessando o banco de dados da nossa aplicação. A gente não está jogando carga. Isso aqui já está no Elasticsearch, super rápido, bonitão, funcionando em tempo real para que a gente consiga trabalhar e ter as melhores métricas do mundo aí para você. Galera, eu espero que você tenha entendido, né, o poder que um Kafka Connect da vida tem, um poder que um Elasticsearch da vida tem, né, com o Kibana, e o poder que quando você junta essas coisas, a gente consegue trazer para o negócio. Agora, fala a verdade, né? Não doeu fazer isso, né? De forma geral. A gente pode fazer isso com diversos números da nossa empresa. E no final das contas, é isso que vai importar. E por isso que eu sempre digo, galera, né? Se você é um desenvolvedor, você não tem que estar pensando só em programar. Você tem que estar pensando em trazer resultado para a sua empresa. E é isso que a gente está te ensinando a fazer aqui nessa semana da imersão. Legal? Então, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tá? Espero que ele tenha agregado muito aí para você. Legal? Saiba que esses tipos de conteúdo também estão no nosso curso Full Cycle, tá? A gente tem um curso que é absurdamente fantástico, a gente vai abrir as matrículas em breve e eu espero que você possa estar lá, tá? É um curso que vai muito além de uma pós-graduação, tá? É um curso que ele vai realmente te preparar para o mercado na teoria e na prática. Show de bola? Então, espero que você tenha gostado de tudo isso que a gente acabou falando. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.